rapaziada. Eu sou o Rodrigo Mandarini e você está no Geral Pod, um podcast que todo mundo pode participar. Aqui a gente recebe pessoas de todas as tribos, todas as idades, todas as formas, enfim. Aqui, Geral Pod. Então, você que está aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, aquele esquema todo. Manda no grupo da família, fala bem, fala mal, comenta, compartilha, enfim. Dá aquela moral pra gente está começando e a gente quer a sua ajuda. E hoje a gente vai receber aqui, no nosso papo, eu já conheço ele há algum tempo, a gente se conheceu nas redes sociais e eu já era fã do trabalho dele. Tenho certeza que você que é da minha geração também tem até uma intimidade com ele, porque ele entrava na sua casa diariamente. E a gente vai falar com ele, vai conhecer, vai relembrar aqueles momentos inesquecíveis de uma emissora que, principalmente, acredito que para quem é morador do Rio, para quem é do Rio, tem um sentimento todo especial e a gente vai falar muito sobre essa história. Ele é jornalista, apresentador, professor de química. Essa parte eu não vou nem tocar, porque a química, vocês sabem que, porra, é complicadíssimo. E é autor do livro sobre a memória da Rede Manchete, essa emissora tão querida para os cariocas. Luiz Santoro, meu amigo, muito prazer de te receber aqui. Você é um cara super especial. Muito obrigado. E a gente vai bater um papo sobre essa história que você faz parte dela, né? Eu faço porque, primeiro, obrigado e um abraço para os seus internautas, né? Prestigiando o Geral Pod, isso é legal. Eu comecei com a Manchete no início da Manchete, quer dizer, eu já era apresentador, né? Eu já era jornalista. Eu comecei no início da Manchete em 1983. E nós fomos, vamos dizer assim, colocados para fazer pilotos antes do Jornal da Manchete entrar no ar. E aí a gente começou a fazer piloto, e aí no dia 5 de junho, a Manchete inaugurou, de 5 de junho de 1983, né? Aí a Manchete inaugurou e no dia 6 foi ao ar o primeiro jornal da Manchete, que durou 1h30. Caramba. Era uma coisa completamente diferente, porque naquela época os telejornais eram muito curtos, né? Porque seguiam o padrão, entendeu? Que foi colocado há algum tempo, daquela coisa de notícia rápida. E a Manchete entrou com um jornalismo completamente diferente, explicando o que era a notícia, dando tempo para o entrevistado falar, entendeu? Na Manchete, a notícia tinha início, meio e fim. Não era aquela coisa rápida, não. Então, a gente fazia isso. E eu, depois de 3 semanas, eu fui ser apresentador, âncora, né, do Jornal da Manchete, segunda edição, que era o que eu queria. Ele começava às 11h30, meia-noite, e eu ficava o dia inteiro, sabe, para poder trabalhar no que eu gosto, que é rádio, é publicidade e tal. Não mais professor de química, né, que eu fui professor de química há muitos anos. Aliás, você não gostava de química, né? Não gostava, não, você não gosta de química. Não gosto de química. Eu nunca passei em química, cara. Se você tivesse sido meu aluno, você ia gostar, porque meus alunos até hoje gostam. E eu tenho 150 mil ex-alunos. Eu ia falar isso. Nas redes sociais eles são ativos, né? São. Eles são ativos. Mas como é que um professor de química vira um apresentador, vira um jornalista? Aqui no Rio de Janeiro, eu dei aula em 2 lugares muito famosos. O ADN. Era no Meia? Tinha no Rio de Janeiro todo. Tá. Era Meia, Cascadura, Madureira, Tijuca, Centro e Copacabana. Imagina. Teve depois também em Petrópolis. Caramba. E Niterói. Imagina, teve isso tudo. E aí, eu dava 75 aulas por semana, imagina isso. Você não tem tempo nem de coçar a cabeça, para não falar outra coisa, né? Aí, eu dei aula no ADN, depois eu me juntei com um grupo e nós compramos um colégio, e aquele colégio virou uma rede de colégio, que era o CPS, né? E chegou a ter 15 mil alunos. Caramba. Em 4 anos, de 280 alunos, um colégio virou uma rede de colégio com 8 colégios, com 15 mil alunos. Naquela época, o vestibular era muito procurado. Hoje, é essa desgraça do Enem, né? Essa coisa horrorosa do Enem. Então, e as salas eram assim, 100, 150 alunos em cada sala. Como eu dava aula para 10, 15 mil alunos por ano, então, entendi. Sabe, esse somatório deu isso aí. E eu, um dia, resolvi parar de dar aula, porque eu comecei a sentir, lá na década de 70, que não existia mais o respeito, a admiração pelo professor.
Em 70 já tinha isso? Já. Hoje, Já. então? Já. Não, eu comecei a sentir. Porque, veja bem, é muito interessante, porque era Semana da Criança, eu comprava 10 mil, 15 mil pirulitos e dava pirulito para os meus alunos todos. Aquela chupação em sala, né? Aquela bagunça. Hoje tem muito também esse negócio de chupação em sala. Mas deixa. outro tipo, né? Mas era pirulito mesmo. Então, naquela época, pô, sabe, era muito gozado e a gente brincava muito porque naquela época o cara estudava feito um louco. Como eles estudam hoje para entrar para concurso, né, que esquecem da vida, pô, eles estudavam feito loucos. E eu comecei a sentir que alguns professores não eram considerados como eu, por exemplo, era. Não estou contando nenhuma vantagem, não, mas eu era muito considerado pelos meus alunos. E aí eu comecei a sentir que isso, sabe, iria piorar, porque a educação veio piorando, sabe, ao longo do tempo no Brasil. Se a gente pensar bem, hoje, jornalismo não tem língua portuguesa. Eu fico maluco em pensar nisso. É agoniante, né? É agoniante, sabe? O que tem de gente escrevendo errado, falando errado, não está no gibi. E aí, eu resolvi mudar, e casei e fomos para Brasília para abrir uma agência de publicidade. Acabou não dando certo, e aí eu tinha que trabalhar. Eu não sabia o que eu ia fazer. Minha mulher chegou com um recorte de jornal dizendo, no Objetivo estão precisando de professor de química. Eu disse, larguei tudo lá, em que eu era sócio. No CPS eu era sócio, não era só professor. Larguei tudo lá para vir dar aula aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos lá, tem que ser, vamos lá. E aí toquei o barco, fui para o Objetivo, eram 20 candidatos, se não me engano, uma vaga, uma coisa assim. Eu sei que eu faturei a vaga. E no meio do ano, o diretor viu que eu tinha feito publicidade, aí ele falou, Santoro, vê se você consegue colocar aqui o resultado dos alunos que passaram no vestibular na televisão. Eu digo, tu tá ficando maluco? Como é que vai ficar uma pessoa ficar falando lá, fulano, cicrano, beltrano? Não, como é? Não tem como. Não, inventa. Eu disse, tá bom. Aí eu fui para casa, botei a cabeça para funcionar. Sabe que de químico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é só de médico. E aí eu fui para casa bolar o negócio, bolei um troço em que aparecia o nome da pessoa, tá? Enquanto estava passando a programação normal. E naquele horário que era divulgado, só tinha filme dublado. Porque nessa época, os filmes de televisão eram todos dublados, não tinha legenda. A legenda era no cinema. E aí eu bolei um negócio com lata de leite em pó integral. Aquele integral não, aquele industrializado. Cabo de vassoura, mais uns tripés. E aí botava o cabo de vassoura por meio da lata assim, o papel com datilografado, que era datilografia. Mas não tinha gerador de caracteres ainda? Não. 79, não tinha nada disso. Caramba. Aí bati aquele troço lá, bati o nome dos caras todinho e colocava, botei uma cartolina com um rasguinho, com uma cortina, então aparecia aquilo ali, aparecia o nome dos caras. E aí eu falei, os caras ficou me olhando assim, que nem você está olhando, coisa maluca. Aí chamou os professores, que já tinha terminado a aula da manhã, os coordenadores, e, Santoro, explica aí o que é. Eu expliquei, então. Os caras me olharam assim, tipo assim, ou o cara acertou na mosca ou está maluco mesmo. E aí eu falei, tem que botar alguém para avisar que vai acontecer isso para as pessoas ficarem ligadas. Vamos contratar. Eu disse, contrata um locutor. Eu digo, não, Santoro, vai você. Como eu, cara? Eu não sou locutor. Não, vai você, pô. Você tem medo de falar para a Câmara de Televisão? Eu digo, não tenho medo nenhum, porque, eu participei de vários programas no Rio de Janeiro de educação, não me sinto abalado com nada. Tem gente que, quando você bota uma câmera... Se assusta. Está tensa, né? Eu não estou nem aí para isso. Aí ele disse, não, vai lá e grava. Aí eu fui e gravei. Foi o teaser, aquela coisa de o que vai vir, né? Olha, vamos fazer. Aquilo foi fazendo e tal. No dia, para você ter uma ideia, os telefones da emissora, da TV Nacional, ficaram congestionados. Nós tivemos que repetir de tanta gente que viu, porque Brasília era pequenininha. Brasília tinha 1 milhão de habitantes naquela época, era muito pequenininha. E aí nós tivemos que repetir. Foi um sucesso o negócio. Dia seguinte eu fui lá com a Kombi, pelo amor de Deus, Kombi. Não tinha van quem tinha era a embaixada, né? Van é porque a van trazia de fora porque era prioridade dele, né? Prerrogativa dele. E aí,
Fui lá buscar aquela traquitana toda, imagina, 3 máquinas de escrever elétrica, tripés de madeira, cabo de vassoura, lata de leite, sair em pó, uma doideira. Aí, quando eu cheguei lá, o superintendente, estava lá, José Carlos Andrade, falou, professor, gostei muito da sua desenvoltura no ar e tal, papapá. Eu falei, muito obrigado. Então, o senhor não quer ser apresentador de um telejornal que nós vamos começar aqui local? Eu falei, pô, eu não sou, eu sou professor. Não, o senhor tem jeito, eu entendo disso e tal, papapá. O senhor não quer... Eu falei, como é que é? Ele falou, você chega aqui de segunda a sexta, 6h30 da tarde, né? Faz o jornal 7 horas, 7h30 acabou o jornal, está liberado. Eu falei, opa, quanto? Quando ele falou quanto, eu digo, opa, amanhã te dou um alô sobre isso. Fui para casa, falei com a minha mulher falou, você não está querendo mudar? Olha aí. Aí fui no dia seguinte, fui com cara e tal. Eu sei que em 15 dias nós começamos a fazer o jornal. E era, Mandarine, era assim, ó. Papapá, 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 papapá. Não tinha teleprompter. Teleprompter é aquela coisinha que você bota na frente da câmera e o cara lê tudo. Era um horror. Bom, não terminou o mês, a Rádio Nacional diz, olha, eu larguei as turmas da noite. Tá, Já larguei, porque eram férias. Antes de terminar as férias, a Rádio Nacional disse, olha, estamos chamando você para fazer um programa na Rádio Nacional à tarde. Eu falei, opa, larguei as turmas da tarde. Aí, 2 meses depois, o Jornal Bandeirante me chama e diz, olha, vamos fazer um jornal agora em rede nacional com Joemir Betting e Ferreira Martins, imagina. Olha aí. Em São Paulo, o Newton Carlos e o Ronaldo no Rio, e você e Carlos Castelo Branco em Brasília. Imagina, Carlos Castelo Branco era o Castelinho, um dos maiores jornalistas desse país. Você que é jornalista sabe disso. Sim. A página 2, a coluna dele era na página 2 do Jornal do Brasil. Ninguém deixava de ler aquilo. E aí, em função disso, sabe, eu comecei a aprender jornalismo. E foi. Aí depois foi presidência da República, por locução na presidência. Bom, 81 foi o último ano que eu dei aula. Aí eu falei para minha mulher, temos que voltar para o Rio de Janeiro, que Brasília não tinha a importância que tem hoje. Ah, tá. Aí nós voltamos para o Rio de Janeiro. Aí a Rádio Nacional, só para você ter uma ideia, o general Massa, que era o presidente da Rádio Nacional, virou-se para mim e disse assim, Santoro, eu quero que você continue na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu falei, mas pelo que eu vi, general, não tem vaga. Ele disse, eu arrumo a vaga. Eu falei, como é que é isso? Não, eu arrumo a vaga. O senhor vai mandar alguém embora? Não faz isso. Não vou mandar ninguém embora. O que ele fez? Ele deu folga para todos os locutores no domingo. Então, eu entrava às 9 da manhã de domingo e saía às 5 da manhã de segunda-feira. O dia inteiro lá? Hoje seria até proibido isso, que não pode, né? É excesso de horas de trabalho. Então, eu chegava às 9 da manhã de domingo e saía às 5. Eu levava travesseiro. Mas fazia o que lá? Noticiarista. Aí ficava falando? Programa César de Alencar. Aí você entrava? Eu entrava. Programa César de Alencar, imagina. Mauro Montalvão, entendeu? A Guerra das Malvinas, foi Zé Carlos Araújo, Washington Rodrigues e Denis Menezes estavam lá. Estavam na Rádio Nacional. E a Guerra das Malvinas, quem anunciou em primeira mão fomos nós. E o Zé Carlos Araújo, meu grande amigo até hoje, falou, agora do estúdio, Luiz Santoro tem uma grande notícia, uma importante notícia para dar aí. Eu falei, a Inglaterra, né, declarou guerra à Argentina e começou a guerra nas Malvinas. Isso no meio de um jogo. Caramba. Então era um domingo. Então, sabe, aquela loucura. Isso que ano? 1982. Já. Aí fui trabalhar também como atendimento na Giovanni Associados, meu amigo Paulo Giovanni. Agência de publicidade. Isso, que foi uma das maiores do Brasil. E, para rebater que ninguém é de ferro, comecei a fazer o comercial do Jornal do Brasil. Leia nesta quinta no seu Jornal do Brasil. E, então, era o dia inteiro trabalhando. Uma coisa foi chamando a outra. Uma coisa foi chamando a outra. Porque era muito gozado. E do Jornal do Brasil eu acho gozado, porque depois eu fui fazer um programa na Rádio Jornal do Brasil, AM, e eu achei muito gozado porque os caras passavam por mim, eu estou dizendo, os monstros da voz, né? William Mendonça, Orlando de Souza, passavam e diziam assim, você é o futuro. Aí eu dizia, esses caras estão me sacaneando. Estão me sacaneando. Por que eu sou o futuro? Depois eu fui entender, porque é o seguinte, antigamente dava-se a notícia assim, o presidente esteve hoje no Palácio do Planalto. Repórter-esso, né? Aquela voz impostada. E eu nunca falei assim. Então eles diziam, o futuro era você.
E acabou acontecendo que, hoje em dia, o que vale é a interpretação, não é a voz do cara. E aí, em 83, eu sou chamado para fazer um teste na Rede Manchete. Centenas de pessoas fizeram o teste. Na futura Rede Manchete, então. Futura Rede Manchete, que não existia ainda. Porque eles ganharam a concessão em 81. Tá? Em 81. E todo mundo achava que ia ser Abril, que ia ser o JB. Cip, tá lá. E acabou sendo o Silvio Santos e o seu Adolfo Bloch com a Manchete. Aí eu fui fazer o teste, convidado pelo Zé Wegwelder, que era o diretor de jornalismo, e ele me falou, Santoro, é tudo diferente na Manchete. O jornalismo vai ser totalmente diferente. E foi. E eu fui o segundo a ser aprovado. Primeiro foi o Bianchini, depois foi Antônio Carlos Bianchini, depois fui eu. E aí nós começamos a fazer teste, pode dizer, piloto, né? Piloto. E aí estreamos no dia 6 de junho e depois eu fiquei aquele tempo todo na Manchete. E aí eu escrevi um livro, né? Minha Vida na Rede Manchete, esse livrinho aqui, ó, que vocês podem ver. Está dando para ver legal aí? Ó. Esse aqui sou eu, tá? É porque eu era jovem, com cabelo e preto. Hoje não tem quase nada. Eu escrevi esse livro dizendo Minha Vida na Rede Manchete e algumas histórias da TV e do rádio. Isso foi em 2021. Eu tinha escrito esse livro já há algum tempo. Há algum tempo eu tinha escrito esse livro. E resolvi lançar. Você anotava as memórias? Como é que você... Você foi anotando ao longo da vida? Você foi... Fui botando. Ia Quando guardando. vinha na memória, eu botava lá, né? E aí, como a Manchete faria 40 anos se tivesse existindo até agora, tivesse viva até agora, ela era chamada da TV no ano 2000. Nem lá ela chegou. É mesmo. Ela morreu em maio de 1999. 10 de maio de 1999. Aí eu tive a ideia de falar com os meus colegas e cada um me mandar uma história interessante e eu fazer esse livro aqui. Nós fizemos esse livro aqui. Foi com a Planeta Azul, editora da Zélia Guerra, nossa amiga, que incorporou a ideia. E nós fizemos isso aqui. É gozadíssimo o livro também, porque tem histórias muito interessantes. Na verdade, isso é um combo da história. Os dois se tornam um combo, né? Essa história, mas tem muito a mais história coisa, viva né? da Manchete. A Manchete tem história para dar de... Pô, sabe? Dá para a gente ficar falando até o ano de 2050, porque o que acontecia ali dentro eram coisas inimagináveis. Mas esse livro é interessante. Eu fiz contato com você na época, teve mais ou menos um mês isso, na época do lançamento desse livro. Foi. Como é que encontra esse livro hoje? Hoje você tem que entrar em contato comigo, tá? Pedi pro Matheus para ele colocar aqui o teu... Pode botar teu Instagram, bota o quê? Não, bota o meu e-mail. O teu e-mail? Luiz com Z, santoro51@gmail.com. Entrou em contato comigo nesse e-mail, tá? Eu mostro como é que é feita a coisa. Custa R$59. 50 é o livro e 9 do envio para todo o Brasil, tá? Perfeito. É um sistema que o Correio tem, que livre eles dão uma melhorada na história. Então vai para o Brasil inteiro e chega em 2, 3 dias, chega em qualquer lugar. Pô, eu já mandei livro para Rondônia, já mandei livro para o Amapá, para Maranhão, para o Pará, que legal. para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, lá embaixo, para um monte de lugar. E eu estava vendo a tua história. Você foi o responsável por fazer a festa onde os funcionários se reencontraram, né? Então, assim, você, na verdade, como você... É meio que o para-raio ali, é aquele centro de comunicação dos funcionários da Manchete, isso, né? Porque é o seguinte, toda vez que o seu Adolfo encontrava comigo no corredor, e ele falava chorando, quase que chorando, ele falava, oh, meu filho, eu gosto muito de você, você é muito bom, eu vejo você todo dia, você é jovem, você é a cara da Manchete. Aí ele parava e dizia assim, mas qual é o mesmo jornal que você faz? Esse era o seu Adolfo, entendeu? O seu Adolfo era uma pessoa muito interessante. E era um cara empreendedor, era um espetáculo de pessoa. E aí, essa coisa acabou virando para mim, porque o André Auler e a Raquel Boechat, o André Auler era produtor e a Raquel também, eles fizeram um grupo no Facebook e me convidaram. E aí começamos a conversar. Entra a Leila Cordeiro lá em Miami, que era casada com ele aqui em Araújo, né? E aí a Leila, por que a gente não faz uma festa e tal? Eu falei, vamos fazer. Eu sou meio de pegar a coisa, vamos fazer. Aí fizemos a festa no dia 20 de agosto de 2011, tá? Você desculpe de eu dar detalhes de data, porque eu tenho uma memória de elefante. Porra.
E eu o corpo. Então a dupla é boa. Aí, e o que aconteceu? Foram quase 300 funcionários, pô, num lugar que era como é que é o nome de lá? Agora fui falar da Não minha foi no mamãe. Scala? No Scala. Eu vi o vídeo. Que era na rua 13 de Maio, que era no centro da cidade, atrás do Teatro Municipal, do lado do Teatro Municipal, porque o Scala era no Leblon. Isso. Né, e depois ele foi para lá. E o Scala é do Chico Recarei, que era amicíssimo da Manchete. Então conseguimos fazer lá uma feijoada, inclusive para fazer um abaixo-assinado para aquela presidenta tentar, sabe, fazer com que os caras recebessem, porque muita gente morreu e não recebeu nada da Manchete. Caramba. Dedicou a vida inteira lá e não aconteceu absolutamente. 16 anos que os caras dedicaram lá dentro e não aconteceu nada. A Manchete não chegou a fazer 16 anos. Ela morreu no dia 10 de maio de 1999. Ela foi inaugurada em 5 de junho de 83. Então, ela tinha 15 anos e quase mais um ano. Tá? Então, não adiantou nada. Mas nós fomos lá e fizemos... Inclusive, está no YouTube, a festa... Né, Vamos botar o link na descrição aqui também. É divertidíssimo esse vídeo. E é emocionante, né? E é emocionante, que as pessoas ficam emocionadas e dos depoimentos que elas dão, né, sobre a Manchete, porque muita gente ali começou profissionalmente na Manchete. Então elas dão aquele depoimento, não, foi o meu primeiro emprego e tal. Aí quando a gente bota no vídeo aquela vinheta, a vinheta do M girando, porque tem várias coisas gozadas. Por exemplo, o M, ele parava do lado esquerdo, mas ele era do lado direito no prédio. Por quê? Pelo seguinte, quando o Aldir Ribeiro fez a vinheta, tá, ele parou do lado esquerdo, foi combinado que ia ser colocado do lado esquerdo, que era o prédio novo. Bati aqui no microfone. Burro, profissional batendo no microfone, imbecil. Bota mais para cá, ó. Aí, só afastar um pouco. O prédio da Manchete era aqui e eles fizeram um prédio novo que comunicaram. Tinha até uma diferença de altura de um andar para o outro. De um andar para o mesmo andar, né? E aí, eles programaram de colocar o M aqui. Só que quando eles foram programar lá, viram que o peso era demais e acender. Caraca, aí botaram... Aí botaram do lado direito. A vinheta já estava feita. O M vinha, onde rodava o Brasil inteiro e parava do lado errado que a Manchete tinha posto já o M lá, fisicamente. Eu acho que também vale. A gente nem costuma botar a imagem, mas eu acho que também vale. Quando a gente está falando aqui, eu vou pedir também para a gente colocar, à medida que a gente vai falando, colocar essa apresentação, essa vinheta de início. Porque é um negócio que quem assistia arrepia. E todo mundo fica emocionado até hoje. Até hoje as pessoas ficam emocionadas quando veem a trilha sonora. Aí ela passeava pelo Brasil inteiro. Isso. Aí chega naquele momento lindo do Rio de Janeiro. A minha lembrança afetiva é muito grande, porque era a hora que eu acordava para ir para a escola. Sim.
Era a hora que a manchete estava entrando no ar. E o brasileiro estava acordando, o público estava acordando. Acho que por isso que tem muito essa questão afetiva com a manchete. Isso. Porque estamos acordando juntos. Isso. Né? Da mesma forma que o rádio tem muito isso. O Acorda Menino, né? Que tinha. Hoje tem. A manchete tinha isso. Era uma coisa. E é inesquecível, é uma coisa linda. E tecnicamente falando, para a época. Era muito avançado. Muito avançado. Muito avançado. Muito avançado. Hoje seria fácil de fazer, porque com computação hoje, né? Não, mas era fantástico. A inteligência artificial está fazendo comercial sem precisar de voz, sem precisar de ator, nada. Né? Entendeu? Então, seria muito fácil hoje, mas naquela época, sabe? À frente do tempo. Pô, 40 anos, caramba, é muito tempo. E aí, algumas coisas foram muito interessantes na manchete. Quem inaugurou a manchete foi seu Adolfo. Né? Dizendo, meus amigos, está no ar a manchete. Só que ele fez assim, ó. Não saiu o som? Não, foi tudo mudo. Tudo mudo. Caraca. Esqueceram de chavear. Imagina, o velho tinha posto um monte de gente convidada lá no 12º andar. O pessoal ficou só olhando lá. Esperando lá no telão, pô, aparecer e ele... Só falando sem aparecer nada. Aí, pô, slide no ar. Porque também tem uma coisa. Falaram para o seu Adolfo não inaugurar a manchete naquele horário. Era para inaugurar às 9 da noite, ou qualquer coisa assim, 2 horas à frente. Mas ele, por quê? Porque Mercúrio está retrógrado. E a astrologia fala que quando Mercúrio está retrógrado, é complicado de inaugurar. Tem isso, é? Tem. E aí a TV do ano 2000 nem chegou a 99. Ah, quando o Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado. Ah, então não tenho dúvida que foi por isso. Aí, não, só pode. Aí entra o seu Adolfo depois, aí entra um show da Vatuzzi com a direção do Maurício Scherman, e depois entrou Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é do Spielberg, que nunca tinha sido passado na TV brasileira. Caraca. E aquele som lá da manchete era o som do M. Pam, 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 pam. Aqueles 5 pontos do M era exatamente por causa disso. E outra coisa que as pessoas não sabem é o seguinte, todas as vinhetas da manchete foram feitas pelo Roupa Nova. Ah, é? Trilha do Roupa Nova? Todas as trilhas da manchete olha isso, foram cara, feitas. Olha o nível desse... E o Roupa Nova, porra, era espetacular nesse sentido. Todos, né? O tema da vitória é do Roupa Nova, do Ayrton Senna. Então, tem outras histórias da manchete que estão aqui no livro. Mas tem muito mais história para a gente contar. E eu acho... E você até falou, tem muito mais história para a gente contar. E aqui a gente é de verdade, sabe? Aqui a gente não tem muito mimimi, não. E até uma maneira de chamar o pessoal é que a gente conversou, a gente tem conversado nos últimos dias bastante, justamente porque é uma história, a história da Rede Manchete é a história da televisão, é a história pra gente do Rio de Janeiro, é a história de personagens que ficaram muito caros pra gente no Rio por causa da Manchete. A gente é a emissora que, só para falar alguns nomes, é a emissora onde a Xuxa apareceu, onde a Angélica apareceu. Aí atores aí, Thaís Araújo, Glória Pérez, quem mais? Olha quanta gente aí. Sem contar do esporte. O diretor era o nome da rua daqui. Zé Wilker? Zé Wilker era o diretor de teledramaturgia. Eu não sabia dessa. E encontrava todo dia comigo lá embaixo, quando terminava o jornal, para a gente tomar sorvete. Mesmo, cara? Tinha um cara da Bom que ficava ali embaixo, mas a gente tomava sorvete. Olha, e mais uma coincidência, eu não sabia dessa. Zé Wilker, meu amigo Zé Wilker. Porra, Zé Wilker era fantástico. Não, e os profissionais da Manchete eram fantásticos. Os técnicos. Muitos, os técnicos. Jornalistas. Os jornalistas, entendeu? Todo mundo. O esporte da TV Manchete. Caramba, meu Deus do céu, Alberto Léo era o chefe de esporte. Né? Paulo Stein, Márcio Guedes, Yata Anderson, entendeu? Muitos, PC Andrade, meu Deus, um monte de gente, sabe? Eles eram o Stockler, que morreu num acidente de avião, foi cobrir um acidente e morreu num outro acidente. Olha isso. Não, tem história. Não, a Manchete, e assim, aí o meu sócio, o Léo Maior, chegou aqui agora, e a gente estava falando até esportivamente, o Guga nunca teve um jogo, nunca passou um jogo do Guga, o grande Guga na época, na Globo. O Guga passava na Manchete. Manchete. Olha Primeiro isso. título dele de Roland Garros foi na Manchete. Então, assim, e aí a gente conversando essa parceria, essa amizade que a gente construiu nessas últimas semanas, e aí eu convidei o Santoro, falei, Santoro, eu acho que
mais do que fazer uma nova edição desse livro, que eu acho que vai ser feito em breve, porque isso aqui é um documento histórico para quem ama televisão como eu amo, para quem ama jornalismo, para quem ama história, enfim. Eu convidei o Santoro para a gente produzir aqui no Geral Pod um podcast que falasse da história da Manchete, que contasse um pouquinho da história dessa emissora fantástica. E aí, o Santoro muito generosamente aceitou. Na hora. Na hora. E a gente está trabalhando muito nisso, né? Memórias Rede Manchete. Memórias Rede Manchete, que já vai começar nos próximos dias, já vai ao ar na próxima semana, a gente vai comunicar nas redes sociais. Inclusive, eu queria até que você já anunciasse que a gente já tem... o negócio é tão legal, a Manchete é tão gostosa, ela é tão especial, e o Santoro, pô, que é um cara super aglutinador, já tem uma lista de convidados que é fantástica. Tem. O pessoal que fez a história realmente da emissora. O cara que botou os Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, aqueles desenhos todos, Eduardo Miranda, né, que era responsável pelo cinema, o André Auler e a Raquel Boechat, que fizeram o grupo no Facebook e depois desenvolveram essa coisa. O Iata Anderson, que foi, para mim, o maior repórter esportivo. Chamado de Amigo do Rei, né? O Amigo do Rei. E o Marcos Weinberg, que é ator, que trabalhou também lá na Manchete, o cara crachá, né? Então, conhecidíssimo. Já está todo mundo programado. Isso só agora. Agora. Só no comecinho, para começar, porque a gente começar em alto nível, né? Então, só para começo, para você ver o que a gente vai trazer aqui. E aí, ao longo desse nosso novo projeto, desse novo filho da gente, que a generosidade do Santoro é tão grande que eu falei, cara, produz um podcast aqui, cara. Vem fazer um podcast aqui, conversar, depois a gente compila essas histórias e aí faz uma edição atualizada do livro. Aí falou, por que você não participa? Eu falei, não, eu sou só telespectador, eu sou só fã da Rede Manchete. E aí o Santoro pegou e me chamou. E assim, aí agora eu vou puxar uma sardinha, porque quando aquela vinhetinha linda chegava, muitas das vezes, o primeiro programa, antes do Santoro entrar no ar, no primeiro programa que ficava no ar lá, o primeiro programa do dia, era o Qualificação Profissional, que era um programa produzido pela TV Educativa, pela TVE, e que ele era distribuído para todas as emissoras, menos a Globo, porque assim, todas as emissoras eram obrigadas a ter um programa na sua grade que era produzido pela TVE. A Globo, se eu não me engano, pegava, não sei se era o Telecurso, era algum outro programa lá, e aí muitas emissoras pegavam Patati Patatá e o Qualificação Profissional. A Manchete pegava Qualificação Profissional. Então, esse programa que eu participei, eu era ator mirim, ele passava na Manchete, cara. Toda manhã eu estava na Manchete. E aí, nesse programa, isso é muito legal, que nesse programa participavam como professores Cássia Kiss, começou lá. Cássia Kiss, isso. Ângela Vieira, Cláudia Cruz, que depois virou apresentadora do RJTV e mulher do Eduardo Cunha. Isso. E o mais surpreendente de todos, que eu tenho que achar esse vídeo, cara. Eu tenho esse vídeo, mas eu não tenho vídeo cassete. Se você tiver um vídeo cassete para me emprestar, a gente vai ver esse vídeo. O professor de Educação Física era o Alexandre Frota. Nossa, mãe! O Alexandre Frota era o galanzão da época. E aí a gente gravava lá no Sara Kubitschek, ali no centro da cidade, perto da Central, numa escola normal, e os vídeos são fantásticos. O Alexandre Frota me ensinando a dar cambalhota. Eu, molequinho, o Alexandre Frota era o professor e eu dava cambalhota. Não, você falou em Cássia Kiss, a Cássia Kiss foi atriz do Pantanal, foi a maior novela. Isso, Ela tem a cena dela dando luz. A luz, a onça, né? Aquela foi uma cena histórica, né? E quantas histórias, quantas cenas históricas, que assim... Thais Araújo, a primeira novela, Chica da Silva. Isso. A Maitê Proença, quando apareceu nua sobre o cavalo, ficava todo mundo alucinado. Rapaz, Maitê Proença gravava gravava num terreno lá de onde eu era, lá de Vista Alegre. Vista Alegre. E ficava aquele no imaginário popular. De vez em quando a gente ia, molequinho, ia lá pro terreno pra ver se não via nada. A gente via corpo, às vezes desovava lá. Mas Maitê Proença eu nunca vi, mas falavam que ela gravava lá. Maitê Proença... Titiolina, né? Titiolina fez 15 capítulos da Chica da Silva. Olha isso. O Walter Avancini era diretor da novela e convidou a Titiolina. A história da Titiolina tá aqui. Tá aí? Alguém foi o Eduardo Miranda fez a história da Titiolina
E o Marco Narvaz também, que foi o cara que fotografou e que a foto está, inclusive, Olha. tá aqui no livro. Olha aí. Será que alguém chegou na Ticholina? Alguém foi na Ticholina, não? Não sei, não sei. Que a Ticholina era um fenômeno. O negócio que vocês estão falando de Mia Khalifa. Ticholina era fenômeno. Ela foi atriz, senadora, deputada. Ela foi deputada na Itália, né? Mas ela é atriz pornô. Ela é imaginária dos caras por ver a Ticholina na manchete. Porque não tinha, na época não era internet. Então, assim, o filme pornô era vídeo. Você ia lá na locadora para alugar. E a Ticholina era a top, assim, era a top. principal. E foi na rede. Ou seja, você imagina o que vem por aí nesse nosso novo projeto. Eu acho que o pessoal vai se divertir bastante. Eu acho também. Eu gosto muito da ideia, né? Você sabe quanto eu estou empolgado com a ideia. Eu acho que o pessoal vai gostar muito com essa coisa que vai trazer de volta essa memória da manchete. Eu acho muito legal. Se tivesse que separar uma história tua, um momento, uma história da Rede Manchete, se eu fosse te entrevistar para o livro, qual a história que você ia selecionar? Qual o momento que você fala assim, cara, meu momento mais especial que você viveu? Sério ou de sacanagem? Os dois. O sério foi que eu não dei a notícia, eu dei a notícia da ida do Tancredo para o hospital, na frente de todo mundo, com a tal da diverticulite. Ninguém sabia o que era. E a de sacanagem é o seguinte, quando alguém entrava de férias, um substituía o outro. Então, eu descia, às vezes, para fazer a primeira edição, porque o Bianchini saiu de férias, eu fazia com o Ronaldo. E quando terminava o jornal, a gente falava as maiores bobagens, os maiores palavrões, sacaneando por câmera, sacaneando o cara que rodava o TP, sacaneando o sonoplasta, o cara do operador de microfone, todo mundo, sacaneando todo mundo. E aí, porque quando terminava o jornal, você deve lembrar, os caracteres da manchete, elas vinham assim, enviesadamente, igual ao Star Wars. É verdade, Né? Ia para... Assim, e ainda pegava um pouco a gente. Então, o que você vai fazer? Eu vou botar outro aqui para as patas. As piores coisas. Não saía som? Não saía som, estava mudo. E aí, um dia, a gente chega, o chefe de redação disse assim, os dois aqui. O Ronaldo conta essa história diferente, mas foi exatamente isso. Os dois aqui, estão aqui no livro, está nesse aqui. Os dois aqui, senta aqui. Olha aqui, um telespectador de Teresópolis, que é surdo-mudo, ele e a mulher, fazem leitura labial e dizem que vocês falam as maiores impropriedades, palavrões. Pô, sabe? Nós não. Não, ele fala. Não, uma carta. Eu estou falando de 1984, não tinha nada de tecnologia. Caraca. Aí, pô, não tinha fax. Era telex, imagina. Aí, pô, não, negamos. Igual o marido quando trai a mulher, nega até a morte. Né? Aí ele, não, vê lá, hein. Naquele dia, quando nós terminamos o jornal, foi dedicado a quem? Ao Mudinho. Ah, ainda bem, Mudinho, filha da... Vocês fizeram isso? Claro. O Maurício Menezes, que é meu amigo jornalista, que tem um plantão de notícias, que é erros da coisa, ele conta isso nos shows dele. Mas o Mudinho nunca mais mandou carta também, né? Imagina, nunca mais, pô. Ele vai mandar da carta pro Mudinho, ó, foi embora. Ó, então, se o Mudinho estiver aí assistindo, Mudinho, manda uma mensagem pra gente também pra contar um pouco essa história. Se você estiver assistindo... Não vai não, Mudinho. Vem aqui, se inscreve no canal, Mudinho. Vem, se inscreve no canal. Cara, Santoro, é sempre muito legal conversar contigo. É sempre uma aula, é sempre um bate-papo super descontraído. E, cara, esse projeto, estou muito empolgado também. Acho que a gente vai arrebentar nisso aí. Também. Posso falar uma frase que eu gosto muito de um ídolo meu? Claro. Que nasceu no mesmo dia que eu. Arnold Schwarzenegger. Opa. Ele também nasceu no dia 30 de julho, eu também. Só que ele é 3 anos mais velho que eu. I'll be back. Moleque, garoto, gostou. Vamos que vamos. Gente, então é isso, ó. Quem ficou até aqui para receber a gente aqui, para conhecer um pouco desse projeto, primeiro de tudo, vai no livro, deixa eu pegar o livro aqui. Tem 2. Não, esse aqui que é o mais recente. É. Ó, eu já comecei a ler, só história maneira pra caramba, então vai estar aqui na descrição o e-mail do Santoro. O Santoro tá nas redes sociais também, e aí é super interessante. Se você tem uma história com a Rede Manchete, ou que você participou de uma matéria,
tem um documento especial, que, porra, Isso. foi um programa sensacional. Se você for personagem, de repente, do documento especial, se alguma matéria da Rede Manchete, alguma reportagem, algum programa mudou a sua vida, impactou a sua vida, manda pra gente também aqui. A gente vai lançar o Instagram também, junto com o projeto. Então a gente vai fazer toda essa comunicação. Manda a tua história, porque a Rede Manchete é isso. É uma emissora que faz parte da nossa história. E eu tenho um Instagram e um Facebook chamado Santoro Manchete. Ah, então, de repente a gente pode até usar esse. Santoro Manchete. Perfeito. Se entrarem. Perfeito. Então, Santoro Manchete. E a mesma coisa de sempre, galera. Se inscreve no canal aqui também. Isso. E vai se inscrever também no canal do Memória Rede Manchete, mas se inscreva aqui no canal do Geralpod, @geral.pod no Instagram. Compartilha, curta, mande sua sugestão, manda pros amigos, fala mal, engaja também. Chega lá, se quiser xingar também, porra, pode xingar, ó. Se você for mudinho, pode. Se você tiver dedo, porra, bota dedo. Se não tiver dedo também, vai com o cotovelo. Faz qualquer coisa, mas engaja, galera. A gente tá precisando aquele likezinho, aquele prestígio que vocês sempre dão pra gente. E aí, essa semana tá bombando, tem programa todos os dias. Na semana que vem vai ter muita novidade também. Beleza? Um abraço, obrigado pelo prestígio, pela companhia. Daqui a pouco a gente está de volta. Yeah.